eu construí criando uma rede de pessoas que confiam muito em mim na internet. Sim. Então, quando eu falo, eles botam muita fé. E eu não vou jogar isso fora por causa de uma publicidade, seja de 5, 10, 15, 20 mil, que isso vai passageiro. É aquela história, né? Nunca coloque preço porque alguém paga, né? Exato. Se o seu valor tiver preço, aí algum momento alguém paga você e levou o que você tinha de melhor ali, né? Que é a credibilidade com o seu público que foi custoso. Eu cresci no Instagram de forma orgânica. Eu nunca fiz nenhum tipo de. Eu já fiz algumas impulsionamentos, né? Impulsionamento, Só sim. que nada muito caro. Eu ficava sempre muito receoso de colocar muita grana. Então, Hum, eu colocava um pouquinho para experimentar uma campanhazinha que eu ia fazendo ali, mas nunca sim. foi algo que eu investi muito dinheiro. E eu saí do zero, porque eu perdi meu Instagram um pouquinho depois da pandemia. O Putz. Instagram derrubou minha conta, que eu Ah, tinha 3 mil seguidores. Eu comecei do zero, só que aí eu já tinha essa questão que eu falei, eu comecei a falar, comecei a trabalhar nisso, então já comecei do zero, mas já comecei com a cabeça de de quem... empreendedor. Isso. E aí, em um ano e meio, dois, assim, eu bati 100 mil Olha que seguidores. legal. Um vídeo estourou, viralizou, o outro também, fala da panturrilha, não sei o que. E um dia eu acordei, eu atualizei assim, tinha 5 mil seguidores a mais. E toda hora que eu atualizava, vinha mais seguidores. E aí eu bati 100 mil. Hum. Aí tive alguns problemas conjugais aí no meio do caminho que fez eu parar de dar atenção pra rede social. A rede social você não pode parar. Não, você é como uma plantinha ali. Você tem que Exato. regar todo dia, não Igual o adianta. treino, você não pode parar. Como treino, É. exatamente. Então é regrado. Todo dia. Tenho 316 semanas consecutivas postando todo dia. O Entendi. Instagram me mandou o resumo. Ah, é? 316 semanas essa semana. Então posto todo dia. Mas eu tive aí um período displicente que aí Hum. meus seguidores acabam se perdendo. Então É, migrou para e a 80. própria plataforma começa a te entregar menos, É né? Se isso. você não aparece. E aí não tô fazendo conteúdo, eu falo, por que que eu vou? Então perdi alguns seguidores, mas ainda tenho ali a rede social. E hoje eu trabalhando bem mais agora, Hum. investindo mais, me dedicando mais à plataforma. Voltei a crescer, mas é aquilo. Se não regar, se não fizer, se não treinar, se não for longevo, né? Se não for frequente, nada vai dar certo. Então a rede social, o treino, o músculo. Então eu aprendi de forma instintiva mesmo na rede social. Eu Hum. fiz esses cursos, tudo, mas eu nunca tive um mentor que me acompanhou. Eu sempre fiz aqueles cursos que você assiste a aula, faz as tarefas, bota em prática e vê se dá certo ou não. Sim, sim. Sabe, esses cursos Hotmart e tal. Exato, exato. E aí, o que dava certo pro meu nicho, eu seguia, o que não dava certo, eu deixava em stand-by. Eu sou formado em publicidade e propaganda também. Que legal. Mas Então, como é que é? a minha questão acadêmica e profissional é uma loucura, né? É. É, eu comecei no Senai com 14, Hum. mecânico. Aí fiz mecatrônica, É. tecnólogo em mecatrônica. E aí trabalhei em montadora, trabalhei na Scania, fiz 7 anos de caminhão. É. Aí no meio da Scania, no meio do período da Scania, eu me formei em publicidade. E no final desse período na Scania, eu comecei educação física. Foi quando eu falei, cara, eu não tô com mais vontade de vir trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa. É. Eu queria arrumar um jeito de faltar. Falei, não é Cara. normal isso. Não, aí tá errado, né? Não é viver isso. Sim. Eu tô sobrevivendo. Ah, ganha bem, tem PLR, não sei o quê, mas hoje em dia, com a educação física que é mal vista, né, Sim. por muita gente, meu ex-chefe falou, você não tá dando tiro no pé não, se tornando um professor de educação física? E eu ganho muito mais do que eu ganhava lá. Sim. Só que eu falei, cara, não tá dando, eu preciso inventar ir no médico, tomar uma injeção pra poder ter um atestado pra faltar. Falei, isso não é legal. Não faz sentido. Aí eu falei, o que que eu posso fazer? Fiquei pensando durante uns meses e falei, vou estudar educação física. Eu já li artigo em casa, porque eu gostava de treinar. É. E aí migrei. Mas aí eu sou formado em mecatrônica, publicidade, propaganda e educação física. Então assim, eu me formei mesmo, assim, eu não abandonei no meio, eu tenho os diplomas. E aí a Entendi. publicidade me dá uma bagagem bacana para trabalhar com a Para trabalhar internet, com a né? internet. Então marketing, questão de audiovisual. E a gente estava falando um pouquinho antes de entrar aqui dessa história dos períodos para apresentação, competição. Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona isso, como é que é esse mercado, porque uma coisa é aquilo hoje que te dá o suporte financeiro, que te dá ali, mas se tem alguma paixão aí, porque você vai competir de graça, mas É de vai graça. competir
Como é que o atleta se prepara e como é que ele chega ali no final? E por que que ele faz de graça, né? Porque, como é que é É, isso? digo até que não é de graça. A gente paga pra estar lá em cima do palco do fisiculturismo, né? Hum, Então existe uma discussão, a gente até falou lá fora, né? Uma é. discussão se é esporte ou se não. É um concurso de O- beleza. O esporte eu diria que é a musculação, é o meio pra você construir o físico. Mas depois que você construiu o físico no dia do campeonato, é um concurso de beleza. Tá. Porque é uma avaliação subjetiva de pessoas olhando quem é mais musculoso, mais definido, mais simétrico e tal. E é um hobby mesmo, totalmente um hobby. Eu sempre gostei muito de fisiculturismo. Foi o que fez eu me aproximar da educação física. Lá atrás, em 2011, 12, 13, eu comecei a treinar com mais seriedade. Até então, em 2010, eu lembro claramente, eu ia para academia, que era dentro do campus da faculdade, Hum, saía e comia cachorro-quente com Coca-Cola na frente antes da aula. é. Eu não tinha noção de nutrição nenhuma. Para mim, tava tudo bem. E aí, um dia teve um evento chamado Arnold Classic Sports, Hum, que a primeira edição que teve no Brasil foi em 2014, lá no Rio de Janeiro. tá. Aí eu viajei pro Rio de Janeiro porque era o ápice, só tinha coisa de É do fisiculturismo. Arnold Schwarzenegger. Isso, o Arnold Esse, Schwarzenegger tem um que evento, é um é ícone. um ícone. É Tá. a referência do esporte, enfim, do fisiculturismo. Só tinha lá fora, então você só via por revista. Na época eu tava começando o YouTube, essas coisas assim, você via por vídeo. Pra mim era uma distância muito grande, a questão de viagem internacional naquela época. Eu não tinha essa noção de que eu tinha capacidade de viajar. Então quando falou assim, vai ter um Arnold Classic no Brasil, eu falei, preciso ir. Comprei a passagem de avião pro Rio de Janeiro, a hospedagem. E fui, era o epicentro da musculação. Marca de suplemento, atletas estavam lá nas marcas tirando foto, tudo. E aí eu dividi um táxi com uma nutricionista e eu reclamei pra ela. Eu era bem magrinho, eu fui gordo na adolescência, É, emagreci, questão fiquei com 75, 78 quilos, usava calça 36, tá. hoje eu uso 44. É. Aí eu falei pra ela, não cresço. Aí ela me explicou um monte de coisa. Eu falei, cara, que interessante. Ela me explicou, não, porque você tem que ter a proteína, mas o treino é importante. Mas me fala o que você come. Ah, você come menos que uma mulher que quer emagrecer. E seu metabolismo masculino é muito mais potente. Você precisa comer mais. Aí eu fechei uma consultoria com ela lá. Eu fui em consulta com ela no consultório dela. Ela montou a dieta. Primeira vez que eu fiz uma dieta na vida, que tinha um papelzinho assim. Ganhei 15 quilos em 3 meses. Aí eu falei, funciona. E aí me apaixonei. Aí continuei acompanhando o fisiculturismo e comecei a estudar. Até que um dia eu falei, agora eu tenho dinheiro para competir. Foi Tá. pós-pandemia. Pós-pandemia, em 2021, eu falei assim, eu tava gordinho da pandemia, porque a gente ficou guardado e a gente é ser humano, profissional de educação física também erra. É, E aí eu fiquei gordinho, eu falei, cara, preciso arrumar um jeito de emagrecer para voltar ao meu físico, para continuar trabalhando. E eu vou unir o útil ao agradável. Agora eu posso competir se eu competisse. Aí eu decidi, agendei uma competição, contratei um coach especializado em fisiculturista e ele me passava o treino, dieta e a gente começou a fazer o trabalho. Eu competi final de 2021 em Piracicaba. hum, Fiquei em quarto lugar na primeira competição já. E eu falei, cara, é legal isso. Só que aí você tem a inscrição, paga em dólar. Naquela época era US$ 70 a categoria. Eu fui em 3, então você já tem 3, 210 pau você ali. bota aí em dólar, né? É, Aí você sim. multiplica por 5, 6. Aí a pintura do corpo, que a gente tem que fazer aquela pintura para realçar os músculos com a luz do palco, É, já é mais R$ 350. que todo mundo faz. É obrigatório porque você tem que subir com aquela cor, porque é todo mundo na mesma cor para comparar. Sim, E a lâmpada naquela cor favorece os realça cortes os dos cortes. músculos. Então todo mundo tem que ter. Então era um gasto obrigatório. E gasto opcional, mas eu falei, cara, maior trabalho para me preparar, que era o fotógrafo, que ele é credencial e o único que pode máquina profissional no ambiente. Então eu falei, mais trezentinho do profissional para me dar 20 fotos. Hum, Vou pagar, vou registrar esse momento. sim. Aí peguei um quarto lugar, fiquei super feliz. Aí comecei a competir espaçadamente, porque além de gastar muito dinheiro, gasta a saúde também, porque querendo ou não a gente acaba usando hormônio. Tá. Então eu sempre fui muito prudente, eu treino há 15 anos, eu só fui ter o meu primeiro contato com hormônio depois de 9, 10 anos treinando natural, tudo, Sim. justamente para ter um físico de competição. Então eu falo para todos os alunos, se você não pretende competir, ou se você não tem
não anseia um físico como de um atleta, não entra nessa. Hoje em dia banalizou muito nessa Hum. questão do hormônio. Não entra, porque depois para arrumar a casa hormonal ali Bagunça. essa é uma bagunça e dá trabalho. Às vezes você tem que tomar outros medicamentos, então assim, só entra nessa se você realmente tiver certo de que você quer algo Se de você for fisiculturista, você vai levar isso como, sei lá, como meta de vida. isso, ou se você realmente quer um físico fora do normal. Se você quer um físico ok, que a gente mais vê na academia, tem muito, eu vejo muito gente que usa e tem um físico ok, que conseguiria muito bem só sendo disciplinado. Sim. Disciplina no começo. Só que aí eles colocam, igual fazem com a canetinha do Monjaro, É atalho, né? colocam a responsabilidade toda no hormônio, no Monjaro, e esquecem da parte deles. Então eu vejo muito isso. Então, deixar só um recado. Se for para entrar nessa, tenha certeza de que a sua saúde vai ficar bagunçada e que pode encurtar a expectativa de vida. Então, só entra se você for competir ou se estiver muito certo de que você quer isso para sua vida, né? E aí eu me apaixonei por isso, então eu faço períodos para não ter muito gasto, né? Isso, mas explica o processo, assim. Você tem um momento de engorda, um momento de Isso, secagem, é. como é que é isso? Então quando a gente começa lá atrás, a gente começa pequenininho. Então a gente precisa ganhar músculo. Então para ganhar músculo a gente precisa de comida e treino. E aí durante o processo de bulking, né, que a gente chama, a gente tem que comer muito, muito mesmo. Então eu falo, 4, 5, 6 pães de manhã, 8, 9 ovos, 200 gramas de frango, 800 gramas de arroz, é muita comida mesmo, chega a se incomodar, você não consegue comer. E aí, consequentemente, você treinando, você estimula a massa muscular a crescer, consequentemente, você aumenta um pouquinho de gordura também, e aí é o momento que a gente faz a transição. Chegamos no peso que a gente combina isso com um coach, né? Por exemplo, hoje eu tenho 92 quilos. O meu último bulking eu cheguei em 108 quilos. Eita. Aí você chega em 108 com gordura, com bastante inchado, tudo. Aí agora vamos chegar na definição. Vamos fazer o processo de cutting. Que aí corta a comida, treina, faz cardio, começa a arrebentar, porque aí a gente vai reduzindo as calorias para a massa muscular ficar e a gordura sair. E aí aumentando a definição. Aí eu digo, qual que é pior? Eu acho pior comer muito sem vontade. Passar fome é ruim, mas é que eu até comentei com vocês lá fora. Quando você pode comer, hoje você pode fazer uma refeição livre. Pode comer uma pizza, um hambúrguer, tem muito mais sabor. E aí eu prefiro a parte de cutting, porque você fica mais bonito esteticamente. Então você se olha no espelho, a autoestima fica boa, porque você tá todo definido, Trincou ali, trincou. Né? E aí você passa um pouco de fome, no meu caso passo muita fome, porque eu realmente quero um físico muito competitivo, eu já competi a ponto de experimentar, agora eu quero competir a ponto de concorrer mesmo. Bom para ganhar, né? Para ganhar, isso. Então eu levo no extremo, né? No limite que eu posso, eu não erro tudo. Mesmo assim eu prefiro essa fase, porque aí pensando também na parte de Instagram, o físico fica mais comercial. Você consegue atenção, engajamento, visualizações. E você também tem parcerias, né? Você pode fechar parcerias, publicidades com um físico mais estético, mais definido. Indiscutivelmente, as marcas, as pessoas preferem.